começar cedo e acabar cedo. Então, não sei o que vocês acham. Pessoal, então, primeiro eu queria agradecer vocês pela participação na aula passada, acho que foi muito boa. Eu fiquei muito satisfeito, eu digo muito, acho que boa parte de vocês um dia vão ensinar, e o que mais motiva o professor é o feedback dos alunos, tá? Então é vocês comentando, participando da aula. Então, essa aula de hoje talvez seja uma das coisas mais importantes que vocês vão levar para a vida de vocês, porque de tudo que vocês vão aprender em neurologia, acho que é o que vocês mais vão usar. É possível até que com vocês mesmos, se não com um cônjuge ou filhos, pais, enfim. Nós vamos falar hoje sobre cefaleia. O nosso roteiro é o seguinte: vamos falar um pouquinho de epidemiologia, importância, o que vocês precisam entender de cefaleia. A fisiopatologia geral, divide em cefaleia primária e secundária, talvez seja a parte mais importante da aula, e vamos falar um pouquinho sobre as principais formas de cefaleia primária. Enxaqueca, que é a mais importante disparado, cefaleia tipo tensão, que é pouco importante, depois vocês vão entender por quê. As cefaleias trigêmino-autonômicas, que são aquelas que têm alterações autonômicas do nervo trigêmeo, como lacrimejamento, ou facial, etc. E nós vamos discutir alguns casos clínicos, vou precisar da participação de vocês, tá bom? Então, a importância da cefaleia é o seguinte: independente do espectro político que vocês apoiem ou gostam, o ídolo de vocês, ou se não tiver nenhum, essa moça aí da ponta esquerda, já teve enxaqueca, tá? Então vocês veem que essas são crises, são expressões faciais que denotam crises de cefaleia, e assim, particularmente a da Dilma, é típico de enxaqueca, unilateral e com a mão pressionando a região que dói, no caso, deixa eu ver se eu consigo apontar, uma ponta aqui que é uma TV, no caso a região temporal unilateral, tá bom? Então, a enxaqueca é a terceira condição de saúde, a cefaleia em geral, é a terceira condição de saúde mais prevalente no mundo, é a sétima causa de incapacidade de absenteísmo no trabalho e na faculdade no mundo, é a quarta principal causa de atendimento do serviço de emergência. Doutor Paulo, não quero saber de cefaleia porque eu vou ser otorrino, pelo amor de Deus, você vai pegar um monte. Eu não quero saber de cefaleia porque eu vou ser emergencista, você precisa saber de cefaleia. Eu vou ser anestesista, não sei se vocês já ouviram falar em cefaleia pós-RAC e na preparação de quem tem enxaqueca para fazer uma cirurgia. E por aí vai, você dermato, você faz um peeling, o indivíduo com enxaqueca pode piorar da enxaqueca. E está entre as 10 principais causas de atendimento em qualquer consultório médico. Neurologista, tudo isso é o primeiro, tá bom? Mas o não neurologista está entre as 10 em todos esses quesitos. E aí, se discute muito sobre a função da dor. A função da dor, em geral, é bem mais compreendida, é um mecanismo de defesa do organismo. Então, faz parte da adaptação do ser humano ao seu ambiente. Ela sinaliza potencial lesão e diz assim: opa, isso que você está fazendo vai te machucar. Se você continuar com a mão no fogo, você vai se queimar. E faz com que você se adapte melhor ao ambiente. E o que se discute muito é qual é o ganho evolutivo, por que a cefaleia, particularmente a enxaqueca, que é a mais intensa, foi selecionada positivamente. Eu vou falar brevemente, porque isso ajuda um pouco a entender a fisiopatologia. Tem duas teorias principais. A teoria mais antiga é que era um mecanismo de defesa também. Então, por exemplo, os pacientes com enxaqueca, eles têm osmofobia, fonofobia e fotofobia, que leva eles a evitarem ambientes, por exemplo, com cheiros muito fortes, com muita luminosidade ou com barulhos muito altos. E isso poderia ser uma forma de sinalizar perigo. Então, o fato de mulheres em idade fértil terem mais enxaqueca poderia ter selecionado esse traço genético para que elas se protegessem de perigo, seja fogo, luminosidade, etc. Uma teoria que vem ganhando mais espaço atualmente com as novas descobertas sobre enxaqueca que eu vou falar é que o mecanismo principal da enxaqueca, que é o aumento de uma substância chamada CGRP, está relacionada com a potencialização da percepção de estímulos. Então, alguns estudos mostram que enxaquecosos têm uma capacidade um pouquinho maior de discriminar estímulos visuais do que não enxaquecosos. Então, que talvez a enxaqueca seja um excesso, um transbordamento de uma percepção facilitada. E nós sabemos que as mulheres são muito mais perceptivas que os homens, a gente não percebe nem se elas cortam o cabelo, às vezes a gente tenta, mas às vezes a gente não percebe. Então, talvez por isso que as mulheres tenham muito mais enxaqueca do que os homens, tá? E aí, gente, não sei se vocês já viram essa cena do Hannibal, eu sei que essa cena me marcou, fui ver de novo. Até hoje eu tenho um pesadelo pensando nela. É uma cena que ele convida um cara para jantar e ele dá o cérebro do cara, o próprio cara jantar. Por quê? Ele anestesia a calota craniana, retira, enquanto ele está pegando no cérebro do cara, o cara não sente nada.
Existe em neurocirurgia o que se chama de cirurgia acordada. O paciente está acordado falando enquanto o cirurgião está arrancando um pedaço do cérebro dele. Então isso não é só no reino, é na vida real. Por que isso acontece? Porque o cérebro não dói. O cérebro não tem terminações de dor. Então qualquer dor é sentida no cérebro através de terminações extracerebrais. Se o cérebro não dói, o que é que dói na dor de cabeça? As outras estruturas do crânio, particularmente as meninges e os vasos sanguíneos das meninges, os nervos da cabeça, e aí a gente tem atenção especial ao nervo trigêmeo, que é quem faz a sensibilidade dolorosa da cabeça, e os músculos, particularmente os músculos da mastigação. E daí você tem cefaleia precipitada relacionada à alteração da articulação temporomandibular, e por aí vai. Tá? Então é importantíssimo lembrar o que é que dói na cabeça, porque o cérebro não dói. Então, de uma breve revisão histórica, é interessante notar que a enxaqueca ela provavelmente é conhecida desde o Egito Antigo. Esse papiro egípcio aqui, que fala de várias técnicas médicas, coloca uma técnica bem peculiar de amarrar um crocodilo jovem de um lado da cabeça para se livrar da enxaqueca. Vocês estão vendo que a expressão do indivíduo aqui é quase igual à da Dilma ou do Temer naquelas fotos que a gente mostrou, né? Ela mudou muito de 2500 a.C., mudou muito pouco de 2500 a.C. para cá. E eu vou dizer para vocês que até assim, 1900 não era muito melhor do que o crocodilo, o tratamento da enxaqueca, não. Diria que até 1980 o crocodilo aí estava entre os top 3 tratamentos profissionais para enxaqueca, porque a gente não sabia muita coisa. E aí, gente, em 1988, desculpem o slide desorganizado, veio a primeira edição dos critérios diagnósticos de cefaleia, que foram atualizados em 2018, e é o que a gente usa hoje, que é esse ICHD-3, International Classification of Headache Disorders. Isso é importantíssimo porque tudo que a gente vai falar e tudo que vai orientar o nosso tratamento é baseado nessa classificação. Mas eu não sei se alguém já teve o prazer de abrir essa classificação, é um terror de ler, tá? Eu canso, eu enjoo no meio do enxaqueca, que é o mais comum. Então o que eu vou tentar fazer aqui hoje, é o que eu tenho tentado fazer nas aulas, simplificar para vocês e passar para vocês só o que vocês vão usar na vida real. Nenhum de vocês precisa saber isso daqui, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, alguém quiser fazer neurologia, eu passei para vocês os slides, está aqui o link de como vocês veem a versão em português dessa classificação, tá bom? A coisa mais importante que vocês têm que sair daqui tendo ideia é como separar uma cefaleia primária de uma cefaleia secundária. O objetivo principal de aprendizado na aula. O que é uma cefaleia primária? É quando a dor de cabeça é a doença. A doença é a enxaqueca. Não é que a dor de cabeça está sendo causada por estresse, porque brigou com o marido ou com a esposa, ou porque está com o áudio desajustado. Não, o problema é a dor de cabeça. A secundária é o contrário. Perdão, esse passado está ruim, o amigão lá era melhor. É quando a dor de cabeça é sintoma de outra doença. Meu filho está doente, está gripado. Então ele está com dor de cabeça, é uma cefaleia secundária. E aí vale a pena lembrar que boa parte das cefaleias secundárias são graves, mas não necessariamente. No Covid a gente teve bastante cefaleia, essa é uma cefaleia secundária, infecção viral. Então, AVC hemorrágico, pancada na cabeça, tumor cerebral, todas essas são causas de cefaleia secundária. E o meu indivíduo vai chegar com cefaleia e eu tenho que diferenciar se essa é uma cefaleia primária ou secundária, e a gente usa para isso o SNOOP. Tá? Vocês vão ver que tem SNOOP 4, SNOOP 8, SNOOP 2, né? Cada um quer publicar um artigo com o nome dele, inventa um número para o SNOOP. De novo, eu vou tentar simplificar o SNOOP. O que é o SNOOP? Coisas que, se tiver uma delas, a enxaqueca cefaleia secundária. Basta uma. Primeira, sintomas sistêmicos: febre, rigidez de nuca, uso de anticoagulante, uso de droga imunossupressora. Meu filho tem cefaleia e febre. Cefaleia secundária. No caso, há uma gripe. Neurológico: qualquer alteração no exame neurológico. O cara tem cefaleia e paresia. É uma enxaqueca. Não, pelo amor de Deus. Que vez o que está causando é a paresia dele. Neoplasia. O paciente tem uma neoplasia disseminada e começa com cefaleia. Qual é a sua hipótese diagnóstica? Pode até não ser, mas qual é a sua hipótese diagnóstica? Pode falar. O cara tem uma neoplasia de mama com metástase em todo lugar e começa com cefaleia. Qual é a hipótese diagnóstica? Metástase cerebral. Perfeito. Onset, ou início. Tá? Início súbito ou agudo. De repente, uma moça de 30 anos estava comendo, na terceira garfada ela sentiu a dor de cabeça mais forte da vida, como se alguém tivesse martelado a cabeça dela e caiu no chão.
pensar em hemorragia subaracnoide. Essa é a secundária que eu quero que vocês lembrem. Pode falar. Muito bem. A gente vai chegar lá, mas alguns sintomas neurológicos não apontam para a secundária. Sintomas tipo aura, que são totalmente reversíveis e que preenchem critério para aura típica, ou sintomas limitados a sintomas trigêmeo autonômicos, a gente vai discutir depois. Aí a gente vai chegar na aura, eu vou falar bem direitinho sobre aura, vocês vão entender. Mas, de forma geral, qualquer sintoma neurológico fixo que não seja trigêmeo autonômico é indicação de investigar. Mas perfeito, excelente pergunta. Então, lembrar de hemorragia subaracnoide porque quase sempre se manifesta inicialmente só com cefaleia, tem uma mortalidade que varia de 50% a 70%. É uma das causas mais comuns de óbito em indivíduos jovens sem fator de risco conhecido. Tá? Older, idoso. Dor de cabeça começou depois de 50 anos. Enxaqueca começa por volta ou adolescência, 20 anos lá. Começou depois de 50 anos, sempre investigar. Lembrar da possibilidade de arterite de células gigantes, antigamente conhecida como arterite temporal. E finalmente padrão. O paciente tinha uma cefaleia, mas mudou o padrão. Eu preciso investigar. Mudança de padrão é mudança de características além da frequência e intensidade. Então, o indivíduo que tinha enxaqueca e mudou a frequência, ficou mais frequente, isso não é necessariamente uma mudança de padrão. O indivíduo que tinha enxaqueca já teve dor 10, vinha tendo dor 5, teve outra dor 10, isso não é mudança de padrão, é mudança de intensidade. Tá bom? Lembrem do SNOOP, a gente vai discutir depois. Então, como é que a gente avalia uma cefaleia? História clínica, exame clínico e neurológico detalhados. Tem algum SNOOP? Tem, cefaleia secundária. Não tem, investigo para a primária. Uso os critérios que eu mostrei para vocês, que eu vou discutir para frente. Tem critério para a primária, fechei com cefaleia primária. Não tem critério para a primária, mesmo não tendo SNOOP, investigo secundária, certo? Então o indivíduo não tem nenhum daqueles sinais de alerta, mas a dor de cabeça dele é atípica, não fecha critério para nenhuma das que a gente conhece, também investigar secundária, certo? Isso a gente vai, se o passador ajudar, a discutir com o caso clínico. Então vocês atenderam uma mulher de 26 anos, que tem uma história prévia de enxaqueca com aura, e há 2 horas teve uma cefaleia durante o ato sexual, durante o orgasmo. Atingiu o pico de dor em segundos e foi a dor mais forte da vida dela, intensidade 10 em 10. Qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui? Primeira investigação, você tem que saber se é o quê? Primária ou secundária. O que vocês acham que é aqui? Muito bem, gente. Então, primária ou secundária, a gente coloca o SNOOP. Qual SNOOP ela tem? Onset. Então, início súbito. Mais alguma? Pior dor da vida. Muito bem. E mudança de padrão. Então, onset é o principal. Teve uma mudança de padrão também. Isto é uma hemorragia subaracnoide. Tá? Vocês estão vendo sangue em branco aqui na região do polígono de Willis, das cisternas da base. Tá? Então, isso é catastrófico. E frequentemente é uma cefaleia de esforço ou cefaleia orgástica. A cefaleia da atividade sexual pode ser primária, mas sempre que aparecer a primeira vez, é obrigatório investigar a cefaleia secundária, tá? Porque aumenta muito o risco de hemorragia subaracnoide e pode acontecer em indivíduos jovens sem fatores de risco. Esse passador está ótimo. Então tá. Então o que vocês precisam saber sobre hemorragia subaracnoide? É uma cefaleia súbita, geralmente thunderclap, ou seja, em trovoada, do início da dor até o pico em menos de 1 minuto. Pode ter rebaixamento do nível de consciência, alteração focal ou coma, pode não ter nada, pode ser só cefaleia. Rigidez de nuca pode estar presente ou não. Em mais de 70% dos casos atraumáticos está relacionada com aneurisma cerebral. Tá? A causa mais comum é traumática, mas aí você vai ter uma história de trauma. Quando não tem, o que você tem que investigar sempre é a presença de um aneurisma cerebral. Esse outro caso, mulher, 65 anos, cefaleia progressiva de início a 2 meses, câncer de mama há 10 anos, fez radioquímio e foi considerada curada. No exame neurológico discreto, hemiparesia esquerda, grau 4. Vocês têm que avaliar se é primária ou secundária. O que vocês acham? Secundária. Qual o SNOOP aqui? Neurológico e neoplasia, um monte de N, né? E older. Older. Vamos lá. Sim, mudança de padrão, mas não tinha padrão prévio, né? Então aí fica só como older. Neoplasia, neurológico e older. E o que é?
metástase cerebral de um CA de mama que pode ser tardia. Às vezes aparece um paciente que já foi considerado curado. Vocês veem aqui uma imagem com contraste, uma lesão que realça, e com bastante hipossinal no T1 e hipersinal no T2, mostrando um edema perilesional importante. Isso é uma metástase cerebral, cujo único sintoma era cefaleia e uma leve paresia no exame. Tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada sinal de alarme e o que ele sugere. Início subagudo, com cefaleia nova, mudança no padrão, cefaleia persistente unilateral, pensar em neoplasia. Pode ser outras coisas. Mas uma dor que está piorando, que é nova, que o indivíduo não tinha antes e que aparece no indivíduo mais idoso, sempre pensar em neoplasia, que pode ser primária ou metástase. Tá certo? Cefaleia de início na vida adulta, principalmente após os 50 anos e mais importante ainda após os 60 anos, particularmente se unilateral fixa, mas pode ser bilateral, lembrar de arterite de células gigantes, também conhecida como arterite temporal, é um nome antigo, porque ela não afeta só a artéria temporal, costuma ter dor à palpação, vermelhidão e diminuição da pulsação da artéria temporal. Isso não é obrigatório e um marcador importante é VHS e PCR elevados, tá? Mas isso pode não acontecer se o indivíduo estiver usando um corticoide por qualquer motivo. Exame neurológico alterado, cefaleia de instalação súbita, cefaleia associada ao esforço ou atividade sexual, a gente pensa em quê? Todo mundo falou, aneurisma é uma angiosperacnoide, os dois estão certos, eu trouxe um aneurisma, que é a mesma coisa. O aneurisma é a causa mais comum, a consequência é uma angiosperacnoide. Sinais sistêmicos, febre, perda de peso. Lembrar de meningites crônicas, lembrar também de doença inflamatória sistêmica. Tá? Então, às vezes, é um artrite reumatoide, é um lúpus cursando com cefaleia. Traumatismo craniano, vocês já viram isso, tá? Só lembrando que hematoma é esse aí. Olha aí, pessoal, aproveitamento da aula 100%. Subdural, retenção de memória, ótimo. E se tem refratariedade ao tratamento, cefaleia com padrão noturno, cefaleia associada ao despertar, também todos esses podem estar associados, mas lembrar também de neoplasia primária ou metástase cerebral. Certo? Eu vou falar para vocês que tem um tipo de cefaleia primária que é frequentemente noturna. Na verdade, tem dois. Mas cefaleia que desperta o paciente à noite é um sinal de alarme. Eu só posso avaliar como primária depois de excluir secundária. Cara, tá difícil. Quando a gente exclui secundária, a gente está diante das primárias. E aí, assim, primária igual a enxaqueca. Primária igual a enxaqueca. Primária igual a enxaqueca. Vai falar. Neoplasia. Se for convulsão aguda, na hora da dor de cabeça, HSA também pode dar. Tá bom? Então vamos lá. Cefaleia primária enxaqueca. Cefaleia primária enxaqueca. Cefaleia primária enxaqueca. Qual é a cefaleia primária mais comum? Não, tipo tensão. Eu enganei vocês, mas eu quero que vocês sejam enganados porque isso é uma pegadinha epidemiológica. Cefaleia tipo tensão afeta em torno de 70% dos indivíduos, mas não faz o indivíduo procurar o serviço médico por conta dela. Então, esqueça a epidemiologia aqui um pouquinho. Quando o indivíduo te procura por dor, a causa mais comum é enxaqueca. Então, se você tiver no pronto-socorro e alguém chegar por dor de cabeça, insista para ver se aquilo não é enxaqueca, porque deve ser. Não deve ser tipo de tensão, que geralmente é leve a moderada. Tipo de tensão vocês têm que conhecer, tá? Mas não pensar muito nela. E as trigêmeas autonômicas são bem particulares. Eu só vou querer que vocês saibam o que fazer na emergência, que eu vou falar para vocês como às vezes é dramático na emergência isso daqui. Então, o que eu pergunto diante de uma cefaleia? Um monte de coisa, mas mais importante, caráter, como dói. Aí a gente pergunta facada, pontada, queimando, ardendo. A única dúvida que eu quero saber é se é pulsátil ou não. Claro que eu vou perguntar ao cara, eu quero saber se é pulsátil ou não. E lembrar de perguntar, às vezes pulsa, quando está mais intensa, pulsa. Porque às vezes ele é em aperto e tal, vocês vão ver que o paciente é muito ruim de contar caráter de dor. Né? Assim, mas o que eu quero saber é se lateja, como se tivesse um coração na cabeça. Perguntem várias vezes até entender se é pulsátil ou não. Porque é isso que me interessa, que é critério. Duração fundamental, também difícil perguntar, porque a duração sem tratamento. Doutor, dura até eu tomar um Maxalt e passa. Isso não é a duração. E se você esquecer o remédio? Se você estiver numa aula da Unicristo com o professor chato e não deixar você tomar o remédio. Então é isso que vocês têm que pegar. A duração vai te ajudar a definir também o tipo de dor. Localização. Onde dói na cabeça, temporal, frontal, occipital, orbitária, supraorbitária. E principalmente, se é uni ou bilateral. E também lembrar de perguntar, doutor, é sempre
dois lados. Vocês vão ver um monte de enxaquecoso dizendo isso. Você pergunta, mas às vezes começa de um lado? Você tem que ser bem criterioso nessa hora. Mas às vezes dá mais de um lado. Quando está mais intensa, pulsa mais de um lado, para você definir se é unilateral ou não. Tá certo? Intensidade, a gente usa a escala visual analógica de 0 a 10, sendo que 10 é a dor mais forte da vida em qualquer parte do corpo, e 0 é nada de dor. E sintomas associados, particularmente, náusea, vômito, fome e fotofobia. Isso vocês têm que perguntar para todo mundo. Teve dor de cabeça, tem que ter isso aqui. Então, o que é a enxaqueca? A enxaqueca é uma cefaleia com hipersensibilidade sensitiva do segmento craniano facial. E ela está associada com fatores genéticos e ambientais, e na sua forma clássica com a aura, que não é a mais comum. A mais comum é a enxaqueca comum, que não tem aura, mas na forma clássica, que parece ser o protótipo da enxaqueca, ela segue esse caminho: pródromo, aura e dor. Alguém aqui tem algum cônjuge, namorado, marido com enxaqueca? Tudo bem. Eu já percebi. Alô? Tu já percebeu que ele fica chato antes de ter dor? Insuportável? Pode ser que ele seja suportável sempre, mas antes de ter dor ele fica insuportável. Eu digo para minha esposa assim, ó, se eu estiver muito chato, me dá um massagem. Você fica chata com ele, eu acho. Lá em casa sou eu. É bom que sempre tenha um que não tenha, para equilibrar a relação, né? Então assim, fala para ele, se eu estiver muito chato, me dá um massagem, porque deve ser o pródromo. Eu estou brincando, não é para tomar no pródromo, é para tomar na aula. Tu tem aula? Não, que interessante. Pródromo é mais comum em quem tem aula, mas todo mundo pode ter pródromo. Pródromo é o quê? Sonolência, bocejo, irritabilidade, mudança no apetite, que às vezes pode ser hiperfagia, e vai entrar no que a gente vai discutir depois sobre gatilho. Por muito tempo se achou que chocolate dava enxaqueca. Hoje a gente acha que enxaqueca dá chocolate, no sentido de que o pródromo faz o paciente ter um apetite mais por doce, e na verdade não foi o chocolate que você comeu 6 horas antes que causou enxaqueca, foi enxaqueca que causou você comer chocolate, mais provavelmente. A gente vai dizer que a alimentação interfere, mas esse apetite específico deve ser um pródromo. Depois vem a aura, que o mais comum é visual, a gente vai falar sobre ela, e depois vem a dor. E aí, gente, esses são os critérios. Eles são um pouquinho mais bonitos aqui do que naquela listinha que eu mandei para vocês. Eu botei uma fotinha para a gente ficar sempre olhando para o critério e olhando para a foto para ver se bate, tá? Então ela dura de 4 a 72 horas. Se durar menos de 4 horas sem tratamento, não deve ser enxaqueca. E tem que ter 2 desses 4. Ou unilateral, ou pulsátil, ou moderada grave, ou piora com atividade física. Basta ter 2. E tem que ter ou náuseas ou vômitos, ou fono e fotofobia. Tá certo? Se tiver só fonofobia, não é critério, mas pode fechar com náusea. Náusea é náusea ou vômito. Por exemplo, o indivíduo que tem uma dor unilateral pulsátil com náusea, enxaqueca. O indivíduo que tem uma dor pulsátil que piora com a atividade, é bilateral, mas tem náusea, enxaqueca. Tem várias combinações possíveis, tá? Então vocês têm que dar uma olhada. O que eu recomendo? Na fase de vocês, sempre olhar para o critério, ter o critério perto e checar o critério. Depois isso vai ficando natural, vai ficando medular, mas no começo checar o critério. E tem que ter pelo menos 5 crises, assim, para eu dizer que ele tem enxaqueca. Se tiver só uma, não fecha ainda o critério para enxaqueca. Quase sempre é 5, número mágico. Já para enxaqueca com aura, pelo menos 2 daquelas crises tem que ter aura, na vida. A minha enxaqueca é com aura, se eu tive 2 auras na vida, a minha enxaqueca é com aura, mesmo que a grande maioria seja sem aura. A aura pode ser por ordem de frequência visual, sensitiva, de fala, afasia, motora, de tronco cerebral ou retiniana. E a aura tem que ter 3 dessas 6 características. Não precisa decorar todas. Eu vou dizer como é a aura mais típica de todas. Ela é de instalação gradual, os sintomas vão começando aos pouquinhos. Ela dura de 5 minutos a 1 hora. Se durar menos de 5 minutos, você pensa em crise, tá? Que é mais provável. Se durar mais de 1 hora, você pensa em isquemia, que você pode até ter isquemia com complicação de enxaqueca mais prolongada. Ela é acompanhada ou seguida por cefaleia. Os sintomas são sucessivos. Então, por exemplo, paciente que tem aura visual e sensitiva, geralmente começa visual, depois vem o sensitivo. E pelo menos um sintoma é unilateral, o sintoma visual pode ser unilateral, e pelo menos um sintoma é positivo. O que é positivo? Escotoma cintilante, formigamento, parestesia são sintomas positivos. Só precisa ter 3 dessas 6. Isso é o mais típico, mas nem sempre a aura é totalmente típica. A minha tem 3 desses aí. Geralmente a minha é visual, tem instalação gradual, dura de 5 a 60 minutos.
mas não tem sintoma sucessivo, nem sempre vem com cefaleia, você pode ter aura sem cefaleia, e às vezes a aura é o que mais incomoda o paciente. E eu tenho muito pouco sintoma positivo. Eu vou mostrar para vocês como é uma aura. Vocês vão ficar bem. AVC. Uma das complicações de status migranoso é AVC, eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então isso é uma aura, gente. Eu tenho muito essa daqui, ó. Às vezes eu estou lendo no celular e aí começa a desfocar uma parte do campo de leitura e às vezes aparece essa coisinha branca que o pessoal denominou espectro de fortificação, porque eles achavam que pareciam as ameias de um castelo medieval. Eu não acho muito não, assim, às vezes que eu fui no castelo não pareceu muito isso daqui não, mas tem esse nome. E aqui é mais próximo da vida real, o indivíduo está olhando para essa casa e fica essa coisinha na beira da visão piscando. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que se alguém tiver enxaqueca, pode causar enxaqueca. Isso é a progressão de uma aura visual. A gente vê o escrotoma cintilante aqui no canto e a gente vê que o campo vai ficando cada vez mais borrado do centro para a periferia. Alguém aqui tem aura? Se identificam com isso? Total, né? Eu acho fantástico essa apresentação. É igualzinho a minha aura, isso aqui. Isso é uma disfunção do lobo occipital de vocês que está caminhando de trás para frente. E qual é a fisiopatologia? Outro slide saiu errado. Então a fisiopatologia da enxaqueca, por muito tempo, foi meio mal compreendida e tinha várias teorias ao mesmo tempo. Eu digo que tudo tem várias teorias, deve estar faltando algum elo de ligação. Se sabe que tem fatores genéticos e ambientais, existe enxaqueca monogênica causada por um gene só, mas é a grande minoria, tá? E tem algumas teorias de infecções virais na infância, trauma craniano, aumentando a chance de ter enxaqueca no futuro. E aí, esses fatores estão associados com hiperreatividade do sistema trigêmeo endovascular, tanto do nervo trigêmeo quanto dos vasos do crânio, e uma hiperexcitabilidade cortical. Então, estímulos que não excitariam demais o córtex passam a excitar demais o córtex. Por muito tempo a gente não sabia por que isso acontecia. Chegou lá para 80 e pouco, o conhecimento sobre o CGRP, que é um peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que eu vou mostrar para vocês por que é importante conhecer isso, que parece estar envolvido em várias etapas do mecanismo da enxaqueca, e com base nele foram desenvolvidas as primeiras medicações específicas para o tratamento da enxaqueca. Antes se tratava com antidepressivo, anticonvulsivante, antihipertensivo, depois passou-se a entender melhor o mecanismo e tratar guiado com monoclonais, certo? Vocês vivem na era dos monoclonais, a gente está saindo da era dos monoclonais e está entrando na era das medicações genéticas. Então isso aqui, o CGRP ele é produzido em pequenos neurônios do gânglio trigeminal. A injeção dele provoca enxaqueca em modelos animais. Se injetar no ratinho, o ratinho tem enxaqueca. Depois eu explico para vocês como é que você sabe que o ratinho tem enxaqueca. Quem quiser me pergunta no final. O bloqueio dele no ratinho aborta as crises de enxaqueca. A injeção no ratinho torna o ratinho mais sensível a estímulo sensitivo. E esse mediador está associado com vasodilatação, que já foi demonstrado na enxaqueca em vários modelos antigos, e com neuroinflamação, que é a inflamação restrita ao sistema nervoso com a ativação da glia e de mastócitos durais. E além disso, por muito tempo se achava que os triptanos, acho que muita gente aqui já tomou Sumax, Maxalt, Naramig, etc., agiam na serotonina. Eles agem na serotonina, mas parece que o alvo que eles mais bloqueiam é o CGRP. Então, quando você dá triptano para o ratinho, você vê a diminuição da expressão do CGRP junto com a diminuição da enxaqueca. E como é que isso aqui funciona? Aqui vocês estão mostrando brevemente onde tem receptor de CGRP. Então, no nervo trigêmeo, nas meninges e nos vasos, que é basicamente o que dói no crânio, tem receptor de CGRP. E aqui a gente está mostrando os mastócitos durais degranulando, que vão levar à inflamação neurogênica, ou neuroinflamação. Isso leva a gente à teoria principal do CGRP, que é que, quando eu tenho um estímulo, seja luz, seja cheiro, seja som ou som sensitivo, esse estímulo vai se direcionar para a região específica e vai ser interpretado como luz, como som, como cheiro. E o CGRP ajuda a reforçar essa representação. Se eu tiver CGRP demais, o que acontece? Esse estímulo extravasa e é percebido em outras áreas como dor. Como assim? Assim. Isso é um modelo em que o indivíduo que tem o CGRP normal, entra um estímulo somatosensitivo no rosto, por exemplo, usar uma touca de natação, ele vai pelas vias para o tálamo, do tálamo ele se distribui para as regiões de sensação tátil da cabeça, que dizem, eu estou com a touca na cabeça. Se eu faço a mesma coisa com o indivíduo que tem um CGRP alto,
esse estímulo extravasa para outras áreas, se distribui demais, leva a uma hiperestabilidade neuronal, isso leva a dor e fenômenos positivos como a aura. Os enxaquecosos daqui já usaram touca de natação? Dói? Eu parei de nadar uma época porque a touca era insuportável. Óculos apertado, touca de natação, ter sinusite. Tá? Então, todo mundo que diz eu tenho sinusite crônica não dói. Tem um estudo bem interessante que mostrou que 98% dos indivíduos que relatam dor de cabeça relacionada à sinusite tem critério para enxaqueca. O que dói é a enxaqueca. O enxaquecoso, quando está com resfriado, sinusite, etc., isso vai desencadear uma crise de enxaqueca por esse mecanismo aqui. Um estímulo que seria sentir o seio cheio, passa a ser enxaqueca. O CGRP ele é um modulador da percepção sensitiva. A touca seria um gatilho. Perfeito. Luz, cheiro, que a gente chama de osmofobia, algo que não se fala muito, mas enxaquecoso tem muita osmofobia, um perfume diferente, pode incomodar quando você está com enxaqueca. Todos esses são gatilhos quando o seu CGRP está alto. Tá bom? E aqui, assim, mostrando para vocês qual a importância disso. Todos esses anticorpos que eu coloquei aqui foram desenvolvidos para bloquear o CGRP e hoje estão entre as medicações mais eficazes para enxaqueca. Eu vou mostrar para vocês depois como é que se usam elas. E o tratamento da enxaqueca se divide em dois. Abortivo tem nada a ver com abortamento, tá? Então, às vezes no consultório, quando eu cheguei em São Paulo, eu falava, você vai fazer um tratamento abortivo. Eu paciente, o quê, doutor? Eu venho aqui para tratar uma enxaqueca, não estou nem grávida. Então, assim, o tratamento abortivo tem que dizer para abortar a crise, não tem nada a ver com o feto. Ele é sempre farmacológico. O preventivo pode ser farmacológico ou não farmacológico. Farmacológico eu vou discutir quando fazer. Não farmacológico sempre. Vocês vão usar os seeds, as sementes da enxaqueca que eu vou ensinar para vocês. No tratamento abortivo eu tenho que considerar a intensidade da dor, se tem acompanhamento náusea ou vômito, se o paciente já usou medicação prévia para dor e como foi a tolerância. Existem vários guidelines, eu vou tentar, se o passador me ajudar. Não está ajudando. Pronto. Eu vou tentar resumir para vocês assim, ó, crise leve de pirona 1 grama, a não ser que seja alérgico. Paracetamol está em todos os guidelines americanos, eu como enxaquecoso, na minha experiência pessoal, acho que é muito ruim. Só se o indivíduo não puder tomar de pirona, que eu abro mão de paracetamol. E AINES podem ser usados, os cefaliatras gostam particularmente do naproxeno, Flanax, eu uso bastante, mas em princípio qualquer AINE. Se tiver náusea ou vômito, Dramin, dimenohidrato ou metoclopramida. Eu só uso metoclopramida no indivíduo que já usou pelo risco de efeito extrapiramidal, tá certo? Crise moderada, ou o indivíduo que já usou medicação, já tomou de pirona, eu começo com AINE ou já com triptano. AINE, naproxeno, triptano, Maxalt, Sumax, Naramic, são os mais utilizados. Aí é somatriptano, naratriptano, zolmitriptano, são os mais utilizados, tá? Se tiver aura, eu sempre começo com triptano. O indivíduo tem dor com aura, eu já prefiro triptano, embora alguns respondam a AINE. Crise grave, o indivíduo foi para o pronto-socorro pela crise, está limitado. Geralmente, de pirona 1 grama EV de dimenohidrato, e eu faço sempre dexametasona. Na literatura, se fala que o corticoide deve ser feito se a dor dura mais que 12 horas. Na prática, fazer dexametasona ajuda o teu plantão, porque dexametasona diminui o retorno precoce por dor. Então, é para você não pegar no final do plantão o paciente que você atendeu no começo com recidiva de enxaqueca, vale sempre a pena deixar uma dexametasona também. Se nada disso resolver, você pode fazer uma Plictil, que é a clorpromazina, que pode ser feito por via venosa, e aí tem que monitorizar, e pode ser feito sumatriptano nasal ou subcutâneo, que é o Sumax, mas a gente não tem disponível nos nossos pronto-socorros, então, se estiverem na Europa ou nos Estados Unidos passeando, vocês podem receber o sumatriptano nasal ou subcutâneo. Existe um negócio chamado estado de mal enxaquecoso. Grave, gente, grave. Você tem que ficar muito alerta. Um enxaqueca que dura mais de 72 horas sem melhorar. Não é aquele indivíduo, vou dormir melhor, quando eu acordo eu estou com dor de novo. Não, a dor não passa, de jeito nenhum. Sempre internação e hidratação. Geralmente esse paciente está desidratado, porque ele não está comendo ou está comendo e vomitando. Dexametasona 4 de 6 em 6 e quase sempre associado com a promazina, que é o Amplictil. Avaliar desencadeantes, o mais comum é desidratação. Avaliar hipoglicemia,
manter soro glicosato se necessário, e eletrólitos com particular atenção ao magnésio. O magnésio muitas vezes está baixo, se estiver baixo tem que ser reposto. Mesmo o magnésio normal, se não resolver com as medidas acima, vale a pena repor magnésio para melhorar o estado de uma enxaquecose e considerar investigar cefaleia secundária. Quando investigar cefaleia secundária? Sempre, a não ser que aquele indivíduo já tenha tido 10 estádios de uma enxaquecose. Aí você, opa, já teve 10, esse é o 11º, é igual aos 10, eu posso até não investigar cefaleia secundária. Mas a primeira vez nunca dizer, ó, se é um estádio de uma enxaquecose, acabou, eu sou foda, eu fiz o diagnóstico, não vou mais investigar. Sempre investigar. Na dúvida, investiga. Oi? Clorpromazina, Ampictin. Não faça opioide. Eu deixei isso para falar no final, mas assim, eu quase sempre tenho feito as provas das questões de prova da SUS, que é da prova de residência. E acho que pelo menos uns 3 anos seguidos, eu não vou colocar na prova de vocês aqui, porque eu já falei. A resposta da minha questão era não fazer opioide para cefaleia. Por quê? Vicia muito e é pouco eficaz. Então não caiam na tentação de prescrever tramal para o paciente com cefaleia. É uma desgraça. Ou codeína, por aí vai. Vamos lá. Quando fazer profilaxia? Outro slide mais importante da aula. Crises frequentes, o ditado popular, 3 é demais. Se o cara tem 3 crises no mês, é demais, você tem que abortar. Ou impacto funcional. Eu só tenho uma crise no mês, mas essa crise me fez perder um negócio, o paciente fala literalmente isso, me fez perder um negócio de 100 mil reais que eu não consegui levantar da cama, não consegui fechar o negócio. Profilaxia. Tratamento agudo é ineficaz. Eu tenho uma crise a cada 2 meses, mas toda vez eu vou para emergência porque não melhora com sumax, com nada que eu faço. Profilaxia. Ou preferência do paciente. Tem paciente que tem crise moderada a cada 2 meses, mas tem medo da aura. Eu já peguei paciente assim, inclusive médico, tem medo da aura, fica aquele brilhinho, o cara fica com medo. Profilaxia. Tá? Mesmo que não tenha nenhuma delas, se o paciente quiser, você faz a profilaxia. Como fazer? Isso aqui é importantíssimo. Objetivo da profilaxia. Entrei com profilaxia, o objetivo é melhorar 50%. Intensidade e frequência. Não é curar. Os antagonistas do CGRP, que eu vou falar um pouquinho para vocês, chegaram a sair do mercado, porque foi uma febre, muita gente prometeu milagre, você vai ficar curado, nunca mais vai ter dor de cabeça. O paciente pagava caro e não via o resultado que ele esperava, que era ficar curado. Nenhuma profilaxia de enxaqueca almeja curar o paciente, almeja melhorar 50%, melhorar a resposta ao tratamento agudo e melhorar a qualidade de vida. E esses são os outcomes dos estudos que são feitos para tratar enxaqueca. Como fazer? Tem um monte de coisa. Vou falar para vocês. A primeira linha, topiramato. Topiramato no indivíduo que não tem contraindicação parece ser tão eficaz quanto os antagonistas de CGRP, com um pouquinho mais de efeito colateral. Parece ser o mais eficaz entre os da primeira linha. Opções: amitriptilina e propranolol. E na amitriptilina pode ser nortriptilina, que é um tricíclico com menos efeito colateral, é o conhecido Plamelor, principalmente se não tiver aura. Tá? Quando tem aura, o propranolol já não é tão eficaz. E valproato, uma medicação que é o ácido valproico, Depaquene e Depakote, tem uma eficácia muito boa, mas é complicado em mulher em idade fértil pelo risco de teratogenia, e mulher em idade fértil é a grande maioria dos pacientes com enxaqueca. Então, para homens, o valproato é uma boa opção, lembrando que engorda. Topiramato emagrece, então isso sempre tem que levar em conta. E por último, oi, alguém falou? Estou ouvindo coisa. É minha enxaqueca, é o CGRP. E por último aqui a gente tem os anti-CGRP, que são as medicações mais modernas. Elas são injetáveis mensais ou trimestrais. Em estudos comparativos elas mostraram não inferioridade ao topiramato, com possível superioridade, mas sem atingir significância estatística, ou seja, no mínimo igual, talvez melhor, com muito menos efeito colateral. Menos de 2% de efeito colateral. Qual é o maior efeito colateral dos anti-CGRP? O bolso. Custa em torno de R$1.000 por mês. Então assim, gente, se o paciente tem condição, tem um enxaqueca incapacitante, já usou alguma coisa que teve efeito colateral, o ideal é você ir direto para o anti-CGRP injetável. Nos Estados Unidos, a primeira linha ainda é topiramato. Na Europa, o guideline europeu, que acho que é do ano passado, já coloca o anti-CGRP como primeira linha junto com o topiramato. É uma boa pergunta. Se fez topiramato e não resolveu estar no SUS, complicado ir para o anti-CGRP porque o SUS não fornece.
No mundo ideal, você pode começar com anti-CGRP. Por exemplo, quando você pega um estudante de medicina, porque o topiramato pode dar um leve comprometimento cognitivo em alguns indivíduos. Você pega um estudante de medicina que tem um enxaqueca muito significativo, que já teve efeito colateral com outras medicações, por exemplo, antidepressivo, você pode já começar de cara com anti-CGRP, tá certo? Mas, de linhas gerais, o topiramato é uma boa medicação para começar, exceto se contraindicação, glaucoma, cálculo renal, não são tão poucas as contraindicações do topiramato, mas é uma ótima medicação de primeira linha. A amitriptilina também é muito boa de primeira linha, se não tiver contraindicação, engordar, prejuízo cognitivo em idoso, tá? Alguém falou. Eu já vi fazendo sulfato de magnésio, como é que é? Tu estava usando sulfato de magnésio? Eu já vi fazendo. Então, eu tinha falado, estado de mal enxaquecoso, quando não melhora com as medidas normais, pode ser usado sulfato de magnésio. Sempre avaliar o magnésio, se tiver baixo, repor sempre. Se não tiver baixo e for refratário, vale a pena fazer a sulfato de magnésio, tá bom? Semelhante ao que se faz para a eclâmpsia. Beleza, então isso aqui é o guideline americano, só mostrando para vocês, repetindo o que eu falei, que tem pelo menos 2 trials randomizados, topiramato e valproato, e propranolol. A gente usa um pouco menos metoprolol. Segundo lugar, bem perto, amitriptilina e venlafaxina. Venla é uma opção razoável, tá? E depois, existe alguma evidência para candesartan, tá? Pode ser usado, e o resto é muito pouco ou não é tão usado. Tá? Vamos lá. Por que tem triptano aqui? Porque isso aqui é evidência tanto de abortivo quanto de profilático. Eu marquei o profilático para vocês. Então, vale a pena vocês entenderem um pouquinho do tratamento com CGRP. Eu já expliquei como é o mecanismo do CGRP. Como é o mecanismo que o CGRP funciona. Então, o que a gente vai tentar é bloquear o CGRP. Tá? No mercado brasileiro, nós temos o fremanezumab, o galcanezumab e o erenumab. E eles são aplicados assim. Eu não ganho nada da indústria farmacêutica, tá? Por isso aqui. Até devia ganhar, mas não ganho. Brincadeira. Então, eles são subcutâneos e podem ser auto-injetáveis. Tá certo? Efeito colateral. É uma reação alérgica leve no local e às vezes sistêmica, mas muito raro. Se o paciente tiver, pré-medicar com antistamínico, resolve 100%. Então, quem está aí há muito tempo lutando com enxaqueca, vale a pena considerar conversar com o seu médico sobre a possibilidade de um monoclonal, tá certo? Não resolve tudo, melhora 50%. Muita gente fica frustrada porque o Dr. Paulo falou que o monoclonal é fantástico e vai curar a enxaqueca. Não é verdade, ele tem enxaqueca. Se curar, você já está usando. Não usa monoclonal, tá, gente? Só para vocês saberem. Enxaqueca com aura, não usa monoclonal. E o tratamento não farmacológico é para todo mundo. Psicoterapia cognitivo-comportamental que tem evidência. Fisioterapia, particularmente com liberação muscular do pescoço e da região da supraescapular. A atividade física é o mais importante de todos. A atividade física é uma faca de 2 legumes para enxaqueca. Por quê? Se você tiver com dor e fizer, piora muito. Se você ficar muito tempo fazendo, a sua tolerância à dor vai diminuindo, vai aumentando. A tolerância vai limiar de dor vai aumentando. Então, você deve começar com atividade física leve e ir aumentando até onde você tolera. Relaxamento, através de técnicas de meditação e mindfulness, parece ser positiva. Biofeedback é uma técnica interessante. Hipnose tem alguma evidência, mas não é a primeira linha. Acupuntura tem paciente que responde muito bem. Higiene do sono é um dos principais. Então, a gente resume os principais nos SEEDS. SEEDS, todo mundo tem que fazer. Sleep Hygiene, duvido que alguém aqui faça. Desligar as telas a partir de 8 da noite. Não tomar café nem estimulantes depois de 5 horas. Só usar o quarto para dormir, para atividade sexual. Então, assim, temos que tentar fazer o máximo possível. Eating schedules. Evitar ficar mais do que 3 horas em jejum. E aí é só quebrar o jejum literalmente. Pode ser uma bolacha, uma barrinha de cereal, uma banana que eu comi aqui na sala dos professores. Já evita que a enxaqueca venha. Exercise, eu já falei para vocês, é o mais importante. Drinking water, tem um monte de estudo mostrando que pessoas que bebem mais de 2 litros de água por dia têm menos enxaqueca que pessoas que bebem menos de 2 litros de água por dia. Olha, gostei. Um monte de gente já levantou a garrafinha. Parabéns. Eu vou fazer um levantamento aqui de quantos são enxaquecosos que levantaram a garrafinha agora. Stress reduction, né? Esse é fácil para quem estuda de medicina, né? É bem fácil para a gente. Mas tentar, na medida do possível, reduzir o estresse. Bom, está quase acabando, o principal já foi. Quem quiser ir embora agora já assistiu o mais importante da aula. Tirando a foto da minha filha, que é a parte mais bonita, diga.
Foi o professor João José? O professor João José é o coordenador do curso, é um dos meus ídolos, acho que ele é um grande médico, mas eu acho que o professor João José viveu numa época em que o pessoal não acreditava na enxaqueca, sabe? O pessoal dizia que a enxaqueca era sempre emocional, frescura, tal. Então, às vezes ele é muito, como é que eu posso dizer, categórico em algumas afirmações. Então, por exemplo, é aquilo que eu falei para vocês, um monte dos gatilhos conhecidos, na verdade, são pródromos. Tá? Então, muitas vezes o indivíduo para... Pronto, vinho é discutível, tá? Isso é o pródromo. É isso que você está falando. Isso é uma coisa que a literatura tem tido dificuldade de definir. O que é gatilho e o que é pródromo. Então, no pródromo, o indivíduo já fica dormindo mal. Então, dizer que eu tive enxaqueca hoje porque eu dormi mal ontem, provavelmente eu dormi mal ontem porque eu tive enxaqueca hoje. Mas, ficar dormindo mal ao longo do tempo já foi correlacionado em estudos com aumento cronicamente da frequência da enxaqueca. Não sei se deu para entender a diferença. Tá? Então, assim, gente, eu digo muitas vezes em discussões como essa que, cara, exercício melhora até câncer. Eu vou dizer que exercício não melhora a enxaqueca. Assim, tem alguma evidência robusta, a hidratação é bem robusta, vocês podem dar uma lida, tem um monte de estudos sobre hidratação, mas realmente boa parte do que a gente pensa como triggers são pródromos. Dormir mal na véspera, comer chocolate na véspera, são pródromos. Agora, se você diminuir o chocolate, provavelmente vai ser bom para você, você vai ter uma saúde geral melhor, mas se você tem enxaqueca com aura, não vai impedir que você tenha enxaqueca. Tá bom? Bom, cefaleia tipo tensão. Cefaleia tipo tensão é o que, gente? Uma cefaleia leve que não preenche critério para enxaqueca. Só isso. Prevalência chega a 80% da população, mas geralmente o paciente não te procura por isso. Não tem fatores desencadeadores da enxaqueca e não tem fenômenos sensoriais. E pode estar associada com comorbidades como depressão, ansiedade e fibromialgia. Qual é o problema? A enxaqueca também. Tá? Então, todas as vezes, tem depressão, é tipo tensão, errado, enxaqueca. Tem ansiedade, é tipo tensão, errado, enxaqueca. Qual cefaleia piora mais com o estresse? É enxaqueca e não tipo tensão. Por isso que caiu um pouco o nome tensional. Quando a gente vem para os guidelines brasileiros, geralmente se usa tipo tensão para parar esse pensamento de que toda cefaleia relacionada com estresse emocional é tipo tensão. Na verdade, a maioria das vezes é enxaqueca. E tensão muscular. Tipo tensão está relacionado com tensão muscular nos músculos da face, é uma das principais teorias fisiopatológicas. E por critério, as crises duram de 30 minutos a 7 dias, são bilaterais, são em aperto e pressão, não pioram com a atividade física, não tem náusea e vômito, não tem fono e fotofobia. A minha dica é, esquece esse slide, pega o da enxaqueca e inverte. Vou mostrar. Então, tem aqui as diferenças. Mais importante, tipo tensão é de aperto, enquanto que a enxaqueca é pulsátil. Tipo tensão não pode ter náusea e pode ter ou fono ou fotofobia, nunca os dois. Tipo tensão é fraca, coloquei fraca ou moderada, mas quase sempre é fraca, enxaqueca é moderada ou forte. O tratamento da crise é por defeito com anti-inflamatório não esteroidal ou de pirona. Eu devo fazer tratamento preventivo só se eu tenho mais de 2 crises por semana, aqui não é por mês, porque a tipo tensão é bem mais leve, então eu tenho um limite para tratar bem mais baixo. E aí eu posso tratar com amitriptilina ou venlafaxina. A única dúvida é assim, eu estou em dúvida se esse paciente tem enxaqueca ou tipo tensão. Ou eu acho que ele tem as duas coisas e a tipo tensão está incomodando, eu posso fazer uso de tricíclico ou venlafaxina, porque trata os dois. Tá certo? E todas aquelas terapias não medicamentosas que eu falei são super úteis e na maioria das vezes vão ser o único tratamento profilático para cefaleia tipo tensão. E tratar com a morbidade. Tem alguns estudos mostrando que o tratamento da depressão e da ansiedade costuma melhorar a cefaleia tipo tensão. Paciente do sexo masculino, 47 anos, cefaleia intensa frontal e orbital, inquietude intensa, tacando a cabeça na parede, correndo de um lado para o outro, queda do olho, pitose, só que ele tem esse episódio de forma recorrente, duram 40 minutos e podem ocorrer várias vezes ao dia há 15 anos. Não sei se vocês já viram um caso assim. Muito bem. Aí você vai ver o que vocês estão vendo aí. É o David Bowie, né? Tem uma pitose e tem o David Bowie, tá vendo onde ocorria. O lado que está pitótico tem uma miose. Eu tenho pitose e miose à esquerda. Essa cefaleia primária ou secundária? Vamos para o Snoop, né? Então, pelo Snoop teria um neurológico.
Agora, como eu falei para vocês, se o neurológico for só trigêmeo autonômico, só na hora da dor, ele não entra no SNOOP, tá certo? Se fosse a primeira vez que ele estivesse tendo, eu investigaria. Como não é, eu fecho com primária. Isso é uma cefaleia em salvas, do inglês cluster headache ou cefaleia de Horton. Vocês vão ver todos esses nomes. Ela é importante só porque ela é uma das dores mais intensas do ser humano. Ela ganhou o apelido de suicide headache, porque é frequente o indivíduo cometer, frequente, vamos lá, mas tem assim, até 10% de chance ao longo da vida de um indivíduo cometer suicídio no pico da dor, às vezes quebrando o crânio e batendo contra a parede. Ela começa e acaba muito rápido, tem esses sintomas trigêmeo autonômicos e tem uma grande prevalência masculina, homens de meia idade, 3:1, tá? E aí, critério, pelo menos 5 crises, dura de 5 minutos a 3 horas, quase sempre menos de 1 hora, geralmente ao redor do olho, incapacitante, ela é sempre intensa e tem que ter pelo menos um sinal trigêmeo autonômico. Pitose, hiperemia conjuntival, lacrimejamento, rinorreia, sudorese e vermelhidão, sempre da hemiface. É critério diagnóstico inquietude. O pessoal aqui que tem enxaqueca, assim como eu, fica bem quietinho geralmente na hora da dor, paradinho, quietinho. A pessoa que você falar em sala vai estar rodando pela sala, gritando, pedindo socorro, porque tem uma inquietude muito grande. Certo? Então, lembrando, localização arbitrária, pitose, lacrimejamento, miose, muito intensa, sempre unilateral naquela salva, mas entre as salvas pode mudar de lado, dura de 15 minutos a 3 horas, geralmente menos de 1 hora, e é intensa. Então, vou contar uma história, só falar do tratamento, né? O tratamento, só lembrar desse nome aqui, esquece o resto. Oxigênio salvas. O tratamento abortivo é feito com oxigênio em máscara reservatória 10 litros por minuto, é de 7 a 12, mas só preciso lembrar 10. Ou somatriptano subcutâneo como segunda opção, se não melhorar com oxigênio. Vocês estão vendo, não tem nenhuma opção VO. Por que não tem nenhuma opção VO? Porque no paraquedas poderia ser, mas não é bem por isso. Quanto tempo demora um remédio VO para agir em geral? 20 minutos, 15 minutos, a dor já passou. Porque a dor geralmente dura de meia a 1 hora. Tá? Então não adianta a medicação VO. Tratamento preventivo, verapamil e lítio, não precisa decorar a dose, sempre verapamil, que é um bloqueador de canal de cálcio, se não tolerar, lítio é uma opção. Então eu vou contar um caso interessante para vocês. Um dia eu estava com a minha esposa de noite e ela acordou com uma cefaleia muito intensa, unilateral, em facada, muito, muito forte, e com uma pitose daquele lado. O que vocês acham que eu fiz? Eu fui para emergência, dor ainda muito intensa, chegou na emergência, fez exame de imagem, descartou uma lesão secundária. O que vocês acham que ela teve? Em 40 minutos a dor tinha desaparecido. Cefaleia em salvas. E depois que ela me falou isso, a gente foi conversar e descobriu que ela tinha tido 2 outros episódios anteriores que ela tinha considerado como enxaqueca mais forte, porque tinha passado, eu não estava em casa, tinha gritado de dor e tal, mas tinha passado, se medicado, e fechou como cefaleia em salvas. É bem mais comum em homens, mas pode acontecer em mulheres. Que doença eu pensei para ela na hora que ela acordou de noite? Não teve nada de sexo, viu, gente? Só pra vocês saberem. Hemorragia subaracnoide. Tá? Às vezes acontece. Eu que ouvi errado, maldade da minha cabeça. Não, gente, assim, a gente expõe a vida privada, mas nem tanto. Tem um mínimo de... Acho que, bom, enfim, a gente tem que saber rir disso, né? Aí, só pra gente finalizar, agora uma paciente de sexo feminino, não é minha esposa, tá? Cefaleia intensa frontal e orbital, queda do olho, e os episódios duram cerca de 10 minutos e podem ocorrer mais de 10 vezes ao dia. Há 3 anos ela tem esse episódio sempre do mesmo lado. E tem uma história de que passaram indometacina para ela e ela melhorou. Vocês sabem que cefaleia é essa? Essa é a esposa da cefaleia em salvas. Lembrem assim, a esposa da cefaleia em salvas. Por quê? É quase tudo igual a cefaleia em salvas, só que acontece em mulheres. Dura um pouquinho mais, é mais frequente, também é muito intensa e pode responder a indometacina. Então, os cefaliatras têm um caso de amor com a indometacina. Tá? A minha área é neurogenética e neuroimunologia. Eu não sou cefaliatra, eles têm um caso de amor com a indometacina. Eles escreveram um tempão que algumas dores respondem à indometacina. Então, eles chamam de cefaleias responsivas à indometacina. Existe uma grande briga na literatura que parece que elas podem responder a outros anti-inflamatórios também, como na naproxeno, por exemplo.
mas ainda é critério ter resposta à indometacina, e a gente ainda faz teste terapêutico. Vou pular aqui, que é bem parecido com o SAL, se vocês quiserem vocês leem depois. A gente ainda faz teste terapêutico com indometacina, começa com 12,5 e pode chegar até 300 mg por dia. Indometacina, vou dizer que nem um adulto, tá? Agride muito o estômago. Então, muitos pacientes não toleram tomar indometacina. É um AINE antigo, tá? Um AINE não seletivo. E aí tem outras opções, verapamil, funarizina, nicardipina, topiramato, sempre ele, né? Bloqueio do nervo occipital maior. Basta saber que ela existe e que ela é a esposa da cefaleia insalsa. Ela é mais leve, mais frequente, mais comum em mulheres. Bom, então acabou. Agora é de verdade. Meu Deus, eu esperava que você não ia fazer uma pergunta tão difícil. Mas, assim, parece que o oxigênio modula a vasodilatação no território trigeminal, vasoconstrição, vasodilatação. É bem complexo, não se sabe exatamente o mecanismo exato, mas parece que o oxigênio modula a vasoreatividade e com isso diminui o sintoma da SARS. Uma boa pergunta e não se sabe muito bem na literatura, se sabe que funciona. Vamos lá, take home message, acabou. Primeiramente, excluir cefaleia secundária. Sempre que você viu uma cefaleia ou cair numa questão de prova, minha ou de outrem, o primeiro passo é excluir cefaleia secundária. Depois, se o paciente veio pela cefaleia e não é secundária, deve ser o quê? Enxaqueca. Senão não teria vindo. Profilaxia da enxaqueca. Topiramato, anti-CGRP, amitriptilina, propranolol. Como é que eu escolho? Perfil do paciente, perfil de efeitos colaterais. Oxigênio salvas. Por último, mas não menos importante, porque os últimos serão os primeiros, não usar opioides. Nunca, doutor Paulo, às vezes o paciente está com cefaleia por abstinência de opioide. E aí eu posso usar uma metadona, alguma coisa assim, tá? Mas nunca usar opioides antes de ter usado as medicações específicas para enxaqueca. Opioides não está em nenhum guideline de enxaqueca ou qualquer cefaleia. Eu posso usar opioide para cefaleia relacionada a metástase, por exemplo. Então, cefaleia oncológica, opioide é uma boa opção. Mas para cefaleia primária, nunca usar opioides. Melhor slide da aula é isso, gente. Muito obrigado.